Pode ir, pode ir. Pode falar. Esse curta que a gente gravou, cara, no último governo do Alexandre Cardoso, ele propôs uma parada que a gente sabia que era safadeza, e que não ia pra frente, né? Mas que foi muito maneiro, que foi o primeiro festival de cinema de Duque de Caxias. Muito foda. Aí a gente participou, a gente gravou um curta de 3 minutos aqui no Amorim e Lote 15 e participamos do evento. E foi muito foda, que foi mó galerão da Baixada, sabe, assim, muito bom, muito bom. Cara, que tudo! Que ano foi isso, assim? Eu não me lembro desse festival, não. Eu só lembro que foi no governo do Alexandre Do Cardoso, deve Alexandre Cardoso, ter tem muito tempo. É 6 anos. engraçado que é isso, né? As coisas não chegam nas pessoas, né? Tipo, É, a bolha do cinema, que é muito louco. Você vai no evento e tá só a bolha. Tipo, sendo que, pô, mano, esse tipo de coisa era pra todo mundo ficar sabendo, tá ligado? Tipo, era pra ser um negócio assim de ter comercial local, tá ligado? Igual tem no Nordeste, essas coisas, tipo. E a gente não Sabe, tem poder pra essas paradas, né? Tipo, não tem apelo. sabe? Tem que tomar esses lugares. Lembra, Bi, em Fortaleza, que tinha uns canais tipo, que passava, tipo, coisas bem locais, assim, que estão acontecendo na cidade. Pô, é essencial, mano. Tipo, o cara ficar sabendo que vai ter um festival de cinema, que se ele fizer um filme, vai poder exibir lá, né? Muito O foda. Nordeste eu é não. revolucionário, né? E tipo que também, às vezes a gente fica perguntando, pô, tem pessoal de cinema em Belfort Roxo? A princípio, para mim, eu conheci Não, que eu conheci foi o pessoal da Baixada Cine, vocês, né? sim. Aí agora eu fui lá e aí a partir da oficina eu fui conhecendo outras pessoas de Bel, mas aí lá quando eu fui defender o projeto Baixada Cine lá na Cola Cine, conheci um rapaz aqui de Belfort Roxo também, que estava defendendo o projeto lá. E agora aqui nessa oficina tem o Richard e o Felipe, que eu não. Então, tipo, é isso que o Sandro acabou de falar, né? Tipo, ele quase não tem notícia da gente, né? Essa é muito consequência de não ter um espaço público pra gente, tá ligado? Se a gente tem uma sala de cinema, um teatro, de fato, onde aconteceriam esses eventos, a gente já tá com pessoas reunidas ali, porque falta espaço público. A galera prefere fazer um filme aqui e exibir lá no MAN, tá ligado? Em vez de exibir de fato em Belfort Roxo, exibir num cineclube, sei lá. Então faz falta pra caramba a gente ter um espaço Mano, massa, assim. teve um maluco de Nova Iguaçu, que aí ele pegou, né, fez intercâmbio, depois de terminar a UF, foi para a Alemanha, pá. Aí ele voltou com um projeto que ele conseguiu angariar verba, né, na Alemanha, e fez um projeto na Central do Brasil falando dos 100 anos de cinema, né? Aí, pá, filmou, conseguiu uma câmera 360, um sistema de gravação de áudio super moderno, que grava em 360 junto com a câmera, que consegue modular a busca da frequência, né? Tipo assim, grava você aqui falando no microfone e consegue se modular para pegar um som a 10 metros de distância, assim, as paradas braba. Aí a galera foi apresentar lá no Oi, Foi não sei se futuro? foi. É, Oi, Futura. sim. Aí, cara, eu não queria ir porque é um tipo de espaço lá, assim, no centro que eu não gosto muito de ir, né? Só quando é uma parada muito bomba mesmo. Aí fiquei lá, né, para ver, pô, as honras que a galera ia fazer para ele. Aí quando a galera mencionou ele, mencionou como um cara vindo da Alemanha, sabe? Um brasileiro assim, pô, direto da Alemanha, pá, fazer isso aqui. Aí o cara, por que não botou aqui de Nova Iguaçu, da Baixada, sabe? Falei, porra. E já percebi isso outras vezes, assim que eu comecei a fazer esses cursinhos, né? Que é muito mal visto, assim, de alguma forma. Tinha um maluco aqui no lote 15, da UF também, e maluco com equipamento foda, assim, brabo, brabo, brabo. Mas que, assim, nunca vi, nem a galera aqui da região conhece ele, nem a galera, assim, antiga que eu conheço do Mate conhece o cara, e o cara
tá na gringa, sabe? Tá trabalhando com cinema gringo, mas que a gente não tem noção de quem é o cara, e o cara também não faz questão de ser daqui, né? Tem esse negócio, né? As instituições tomam conta do nosso nome, né? Tipo, não, fulano... Por exemplo, se você tem uma trajetória de 20 anos, sei lá, Mate Coangu, qualquer instituição da Baixada, qualquer cineclubista da Baixada, assim, aí o cara faz um Darcy Ribeiro. Não, ele vem da Darcy Ribeiro. Tipo, ele vem da Darcy Ribeiro. Agora ele é o cara do Darcy Ribeiro. Então, tipo, todo o passado dele é apagado, né? Tipo, se qualquer lugar que a pessoa vai, não, sou formado pela UF. Tá, mas e lá atrás? E o rolê que você fez? Tipo, o que não conta, tá ligado? A gente faz questão, né? Tipo, às vezes chega, pô, não, sou cineasta belforrochense, sou de Belfor Roxo, tenho formação em Belfor Roxo. Mano, e por Até, isso que eu gosto muito de vocês. aí dá até um certo orgulho de falar, assim, porque, pô, mano, você ser formado pela sua cidade é um negócio que é difícil, assim, né? A gente tá sempre sendo empurrado, assim, para fora, tipo, vai para lá, vai fazer a UF, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pô, mano, quero fazer aqui, pô, parada aí, né? Não, é Não, foda, mas só que esse, a gente. esse apagamento, né, cara, que eu acho que tem a ver com o que a gente dialogou ontem, que, assim, você vai trabalhar no cinema e você vai ser só mais um funcionário, né? Numa indústria grande e tal. E aí tu é só mais um funcionário ali, a tua contribuição com o projeto é mínima, né? E aí justamente, tipo, não tô nem aí de onde você vem, qual é a tua história, a tua narrativa, o que é que tu pode contribuir para essa produção. Você tem horário tal, entrega, não sei o que, não sei o que lá. E justamente Mercado, essa entra nessa lógica já mercantil, né? é o Do mercado. cinema, sem pensar ele numa arte. Esse é um dos motivos, assim, eu fiz UF, né, assim, terminei alguns anos, tá, a universidade, e, enfim, desde o início da faculdade, assim, eu já tinha alguma prática com fotografia e tal, e aí eu já comecei a fazer monitoria de fotografia logo no início, assim, e fui para a parte de direção de fotografia, né, direção de câmera e tal, nos filmes. E aí, durante a faculdade inteira e um período após a faculdade, eu só fazia isso, assim, né, de fotografia, porque é meio uma especialização, né, que você vai e aí você vai ter um determinado mercado de trabalho, né, e aí eu não Uhum. podia nem tinha muita oportunidade de fazer outras coisas assim, porque eu tinha que focar naquilo, porque ia trabalhar com aquilo e tal. E no fim, assim, de maneira geral, eu desisti um pouco de cinema, assim, do mercado e tal, porque é muito e eu não consigo, assim, eu não consigo. São 12 horas, né? O set no mínimo 12 horas, e a maioria das vezes passa disso. 6 diárias por semana, você tem uma folga e você não sabe nunca quando é. E aí você vira um zumbi, assim, tipo, eu ficava sem dormir, que é uma coisa que eu não lido bem com não dormir, assim, as pessoas que lidam melhor. Eu não consigo, eu fico muito ruim, assim, eu fico doente, assim, muito rápido. E aí tinha toda uma coisa, assim, eu morava primeiro em Niterói, né, que era mais aquela UF lá, né, e aí fiquei morando lá um tempo e tal, depois de uns anos eu mudei para o Rio, e aí tinha essa coisa, assim, tipo, mesmo em Niterói, que era, digamos, um pouco mais perto, assim, do Rio, também era um lugar meio mal visto, assim, dentro das produções, porque daí, na parte de transporte, né, tipo, tem a galera de Niterói, e era sempre uma coisa ruim, assim. E aí tinha essa coisa de todo mundo da faculdade e morar no Rio. Era, tipo, o objetivo morar no Rio, porque aí você vai estar, enfim, mais próximo, né, dos locais de... Vai ter menos problema, assim, né, com do transporte e tal. E é essa lógica mesmo, né, de puxar para esse centro, né, assim, e, enfim, explorar o trabalho de uma maneira que a galera fica... Enfim, eu tenho vários, assim, amigos que continuam mais enfim, nessa parte mais comercial e tal, e que é muito complicado, assim, a maioria
fica sempre tentando pensar em alternativas, na verdade, para não estar, né, nessa estrutura, assim, porque é muito... Enfim, é uma coisa que esmaga mesmo a pessoa, né? Subjetividade e tal. É bem, bem complicado, assim. Eu tenho, ultimamente, assim, né? Eu fui para a área de artes plásticas e tal, e aí eu faço um outro trabalho para cinema, mais de vez em quando, assim. E eu tenho conseguido fazer uma outra coisa como artista plástico, né? Então, fazendo objetos para cenário, umas coisas assim, sem necessariamente ter que estar lá no set de filmagem, né? Durante 12, 14, 16 horas, enfim, e voltar no outro dia cedo e tal. Enfim, é um pouco essa minha trajetória, assim, dentro do cinema. E eu tenho, eu acho que certas reticências assim com o cinema comercial e tal por conta de, enfim, de várias experiências assim bizarras e tal. Nesse último set, né, que eu fiz uma parte do cenário. Primeiro dia eu fui lá para entregar as coisas, montar, e aí foi eu acho que a única vez que eu consegui estar no set de filmagem e conseguir conversar com as outras pessoas, conseguir, tipo, observar o trabalho dos outros e tal, porque antes, na parte de fotografia, eu tinha que ficar totalmente focado naquilo, assim, e não tinha tempo de nada, eu não conseguia nem ver as outras pessoas que estavam lá, assim, não conhecia ninguém, ficava totalmente focado, né? E, tipo, esse set mesmo, nesse primeiro dia que eu fui, eram duas mulheres, né, que estavam fazendo a parte de fotografia, câmera, e aí a gente chegou lá, acho que 5 horas da manhã, eu saí de Belfort Roxo, né, então saí, tipo, sei lá, 3h30, para levar o negócio lá para chegar às 5, e aí foi até às 5 da tarde, né, 5 da manhã e 5 da tarde, quase noite. E o pessoal da fotografia, assim, foi embora no final, né, sem almoçar, assim. Eu ainda consegui almoçar, né, consegui ele fazer uma outra coisa, mas enfim, é muito bizarro, assim, na verdade, essa indústria. Publicidade, então, é pior ainda. E é romantizado. Bem, Isso aí é romantizado pra cacete. Isso que você acabou de falar aí, tem gente que fala, não, eu quero isso, eu amo isso, nossa, eu vou trabalhar para isso, né? Ficar muito ocupado todo dia e pegar não 3 vai ver sua ônibus, família, não vai ver ninguém. alugar uma kitnet no centro por R$ 2.000, vou Uhum, morar lá e uhum. vai ser incrível. Sim, Essa coisa, tipo, gente, Real. tipo, mano, hoje se eu pegar 2 ônibus, eu tô cansado. É Sabe? Uhum, real. Cansado, mano. Se eu pegar 2 uhum, ônibus, já tá me estressando, tá ligado? Tipo, mano, não gosto de ir pra muito longe, não gosto de uhum, lugar que não tem mato, tá ligado? Tipo, tu tem que ter mato perto, tem que ter as coisas, tem que ter um barzinho, sabe, uhum. pra parar depois, ficar de boa, assim, tipo, não sei, cara, não sei, acho que a gente, não é a gente, né, mas a indústria, ela conseguiu fazer com que a gente romantizasse o irromantizável, tipo, 12 horas de Sim. set, cara, 8 horas já é muita coisa, mano. Tipo, é muito. E além de não ter nenhuma regulamentação trabalhista, né? Então, enfim, o mercado faz o que quer, e aí, se você não está disposto, você é facilmente eliminado e vem, né, o próximo. É muito complicado, assim. Enfim, eu tenho amigos que trabalham ainda, né, majoritariamente, assim, na indústria e tal. E a galera vive esgotada, assim, né? Tipo, eles até ganham bem, porque realmente, Uhum. financeiramente, né, é muito acima de, sei Ganha lá, bem, várias mas outras gasta tudo em pessoas. Uber e aluguel. É, e remédio, e Uber, aluguel, droga, né? Que é cerveja. sim, É uma galera é que bebe verdade. muito e que eu reparo também que fuma muito. Uhum, Pelo estresse do trabalho e fuma cigarro, né? Pelo uhum, estresse do trabalho, pela sim, dinâmica, pelo sim. tudo, né? Enfim. Ô, gente, eu já adorei o papo. Acho que, de certa maneira, dialoga muito também com o que a gente falou ontem aqui, né? Eu, essa oficina, ela tem um viés de experimentação, então a gente vai... É justamente, tipo assim, aqui ontem rolou meio que uma queixa, tipo, não tem espaço para a gente experimentar
até o que eu ia falar, né? Por exemplo, Felipe, você mencionou aí a tua função na fotografia, né? Que é por Uhum, si só já uma parte super criativa da parada, né? Diferente, por exemplo, do meu trabalho como produtora e tal, uhum. mas para você vai ser cobrado uma coisa super rígida, né? Não Não, tem é espaço para extremamente a técnico e pessoa da fotografia extremamente. chegar experimentando, Não. sugerindo uma fotografia nova, né? Sei lá, suja. Não, mas isso aqui dialoga, sei lá, com lote 15. E a pessoa, o que Uhum. que você está falando? Você é maluco? Não tem esse espaço, não. É extremamente técnico, assim, extremamente. Enfim, às vezes eu trabalhava como primeiro assistente de câmera, né? Que você faz basicamente o foco. E não tem espaço nenhum para criatividade, nada, né? Você tem que ser apenas extremamente preciso. Tipo, todo mundo está olhando o seu trabalho ali no vídeo assiste e eventualmente comentando e criticando e, enfim, é muito complicado, assim. Tipo, 7 com, Fechou? 7 com 30 pessoas, e aí tem, tipo, É. 25 fazendo nada, porque é, tipo, uma função que, sei lá, 5 pessoas dariam conta de fazer tudo, mas não, é como o cinema é a catástrofe, tem que ser 30 para ficar se Uhum. atrapalhando, né? Aquela coisa completamente caótica, para você alimentar 30 pessoas, você já perdeu 3 horas do seu dia, enfim, né? Você ia falar, Richard, perdão, te cortei. Não, não, tranquilo. Essa parada demanda do trabalho, eu vou te dizer assim, é muito louco, né? Quando eu comecei a trabalhar no sinal de palhaço, eu descobri uma parada que é o quê? Tipo assim, é um lance que você tá fazendo que não é mais trabalho. Tá na categoria do seu fazer de vida, sabe? Que tipo assim, você pode fazer 1 hora ou 24 horas que aquilo ali vai ser prazeroso, sabe? Às vezes você consegue até, não sei se abdicar ou ultrapassar essa necessidade da fome, da sede. Assim, eu digo pela minha experiência com o teatro e com alguns festivais de dança, assim. Os festivais de dança foram mais trabalho técnico mesmo. Mas, tipo assim, você tem que chegar às 5 da manhã e só sai meia-noite, sabe? E você tem que fazer a parada rodar, você tem que montar palco, montar cenário, montar luz, montar som, recepcionar os atores, encaminhar tudo, recepcionar a plateia, depois você desmonta tudo, leva para os galpões, guarda, porque o cenário você também vai ter que guardar com todo carinho, né? E, pô, eu imagino que o cinema também seja essa demanda gigantesca, né? Pelo menos no teatro eu amava muito, gostava muito de trabalhar daquela forma. Mas eu fiquei pensando nisso que a Chuchu botou ali no grupo, essa relação, assim, da questão financeira do cinema, né? Também a possibilidade de experimentação. Pô, o que você falou sobre o falta de espaços, cara, pô, sei lá, acho que 2007 estava na Câmara de Belford Roxo discutindo política pública e falando dessa falta de espaço, né? Se hoje está difícil, imagina 2007, né? Tô me sentindo o velho. O... Aí, quando a gente fez as oficinas que eu tinha falado, a gente, eu e mais 2 amigos, a gente ficou tentando, assim, a gente escrevia, mas noção nenhuma a gente tinha de fotografia ou de filmagem, muito baixo. Mas essa questão de estudar mesmo, né? Já tinha internet, então você vai estudando a partir daquilo. Estudei muito roteiro a partir da internet também. A gente tentava, um dos editais que a gente tentou com mais afinco foi um que na época era da Vivo, se eu não me engano. Aí tinha um edital, R$ 45.000, você apresentava um roteiro de filmagem e concorria, né? Só que, porra, mó sacanagem, né? Aí a gente também não ganhou. Mas isso daí foi juntando os textos que a gente foi escrevendo e tentando para esses editais privados que estavam rolando. Que eu não sei até onde vai vir a cidade desses editais de se propor a financiar uma produção local, mas eu acho que, pô, é uma grana que permite se desenvolver essas coisas, né? Agora a gente tem, graças a Deus, tá aí, né, de volta, né? Aldir Blanc, a outra do Gustavo, Paulo Gustavo. do Paulo Gustavo, que eu acho que não sei se tem valores maiores de 2.500 ou é tudo nessa base assim, de R$ 2.500. Eu sei que, tipo, não paga um salário mínimo de uma pessoa do grupo, né? Mas viabiliza, de repente, a produção
voluntária, né? A galera se juntar para fazer alguma coisa e tentar criar alguma coisa que a gente consiga pleitear um prêmio, um festival bacana que dê outra visibilidade, né? Pô, isso foi foda um debate ontem, né? A gente chegou nesse debate dos editais e tem isso, né, que você falou, né, cara? Você tentou, mas não conseguiu. Porque tem isso também, né? Depender do edital, que a gente estava falando ontem, é foda por isso. O edital não quer o nosso filme, ele quer o filme que ele quer que você escreva. Tipo assim, você mandou esse filme aí sobre o lote 15? Não. Você mandou sobre o Cristo Redentor? Vou ver. Tipo, então ainda tem isso também, tipo, igual a gente passou um curta aqui ontem, vamos passar um hoje. Esse tipo de curta independente, a gente nunca iria fazer para um edital, assim. Então, o edital jamais vai selecionar uma coisa experimental. Você colocar lá e, tipo, olha, vou fazer um experimento de cinema aqui, um filme que é performático, que tem outra pegada, que não tem uma linguagem tradicional. O edital vai falar, não, quero um filme lá de pernas para o ar, ou um documentário sobre militância, que eu quero que você fale do quão sofrido é morar em não sei aonde. Tipo, então, tem isso também, né? Esse outro lado. Tipo, o que os editais querem, né, da gente, né? Eles querem o que eles pretendem querer, né? E aí, nesse mar de demandas, o nosso filminho experimental jamais vai ver a luz do dia se depender de um edital, assim. Então, penso muito sobre isso também, assim. Até acrescentando no debate de ontem. Porque às vezes você quer fazer um filme, simples, quero fazer um filme sobre cachoeira. E aí, quero lá filmar minha cachoeira lá, e filmar uns negocinhos lá e tal. O edital vai olhar a justificativa e falar, isso aí não condiz com o mercado audiovisual, tá ligado? Isso aí vai passar onde? Sendo que, se eu quiser passar na minha laje, é minha laje, pô. Eu quero passar na minha laje, e aí? Cineclube, tá ligado? Então, acho que... Me lembrou muito o que o Alexandre trouxe ontem também, quando o Richard fala assim sobre como ele viu que é prazeroso, sei lá, estar ali no sinal, né? E que tem isso, assim, o trabalho ele pode ter esse lado um pouco mais prazeroso, né? E ontem o Alexandre falou, mas então não é para eu ganhar dinheiro e tal, né? Mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar as contas. E me veio aqui que eu acho que é uma coisa que a gente não lembrou ontem, que na real a crítica também tem que ser a esse sistema, né, financeiro e político que a gente vive também, que não permite que a gente possa, dentro da nossa vida, ter espaço para fazer arte, que a gente, assim, poderia ter um trabalho e tal, que remunerasse a gente e, paralelamente, fazermos nossa arte, né? Mas a gente vive dentro de um sistema que trabalhar é difícil, você tem que se humilhar, você tem que aceitar uma série de humilhações, né? E uma série de fatores que vão te anular as tuas identidades, né? E para você se encaixar dentro de um mercado de trabalho, né? E ainda, sem contar as jornadas de trabalho que são muito longas, o trajeto, né? Que eu acho que é o que mais rouba o nosso tempo quando a gente está assim, tendo alguma experiência de trabalho, que aí você até ganha dinheiro, mas você deixa de ter tua vida, né? Basicamente. E então acho que a crítica também tem que ser essa, assim. Se hoje eu trabalhasse o trabalho que eu trabalho aqui no meu bairro, sabe? Ao invés de ter que, sei lá, ter mais de 4 horas na minha locomoção, eu teria muito mais espaço na minha vida para trabalhar os meus projetos, né? Tendo minha fonte de renda, tendo meu sustento, sem estar preocupada se eu vou pagar minhas contas, mas podendo também sair, fazer minha arte, estar com meus amigos, né? E a crítica também tem que ser esse sistema todo que impede isso. Eu fiquei super em dúvida até, o Richard trouxe essa questão da Lei Aldir Blanc e do Paulo, do Paulo, né? Eu falei o nome para ele, esqueci o nome agora. Eu fiquei super em dúvida se eu comemorava ou não. Exatamente. Ontem eu fiz aquele questionamento ao Sandro, né?
dessa crítica a essa coisa do edital ou não edital, enfim. E aí, quando ele me falou, e você falou também, me trouxe um alívio do caramba, da visão e tal. E aí eu fico pensando, pô, tá, eu comemoro ou não a Lei Aldir Blanc, porque, tipo, não chega pra gente, sabe? Tu vai tentar, e assim, não chega pra gente aqui em Belfort Roxo, Chega assim. quem vai ganhar isso é o cara lá de baixo, sabe? E assim, e o que chega aqui pra gente vai estar limitado a, sei lá, 25 mil reais para baixo. Tipo, do festival do Sesc da Baixada, aqui foi R$ 750 que rolou aqui na Baixada. O pessoal lá de baixo foi 2.500. O edital aqui, o limite é 25 mil. Lá embaixo, o teto vai a 200 mil. Então, tem todo esse disparate aí nessas coisas. Então, eu não posso comemorar. Tipo, eu vi várias reclamações do Sandro para a Lei Aldir Blanc aqui, que Belfort Roxo, o cara ficou suando aí para conseguir. Para conseguir receber. Inclusive o edital dessa oficina, né, a Cultura Presente 2, demorou, 5 meses para pagar R$ 2.000. Tipo, quem é que fica 5 meses Inclusive, aqui em Nilópolis, eles roubaram dinheiro da cultura. Eles colocaram vários laranjas. E na primeira etapa, a gente conseguiu pegar, o Baixada Cine pegou aqui pela minha produtora, que é de Nilópolis. A gente pegou 2 editais. Aí, na segunda leva, com o dinheiro que sobrou, eles viram que dava para ganhar dinheiro, eles colocaram vários laranjas e roubaram o dinheiro da cultura. A gente não tem como provar, mas ficou muito claro, assim, porque são pessoas... Nilópolis é um ovo, gente. Nilópolis tem 100 mil habitantes. Então, todo mundo se conhece. A cultura aqui é um ovo. É minúscula. Então, todo mundo que trabalha com cultura aqui, na parte de audiovisual, teatro aqui é muito forte no teatro e tal, todo mundo se conhece. Então, a gente sabia que aquelas pessoas não atuavam aqui em Nilópolis com cultura. A gente percebeu logo que foi armação, assim. Eles deram para meia dúzia de artistas, realmente, e o resto foi tudo laranja. Eles roubaram o dinheiro da cultura. Eles pegaram uma produtora cultural, inclusive, que eu conheço daqui da Baixada, e ela começou a escrever os projetos para várias pessoas, laranjas, e ela tem família na prefeitura que aprovou todos os projetos que ela escreveu. Eu não vou falar o nome, porque muita gente deve conhecer, entendeu? Inclusive, a Chuchu também conhece. Então assim... Não. Então, assim, porque está gravando, pode dar processo, porque eu não tenho como provar. Fiquei curiosa. Mas, assim, é isso, sabe? Passa no grupo. Mas é isso. Então, a gente sabe o que aconteceu e a gente não tem como provar. Aqui em Bel teve time de futebol na lista de aprovados da Aldir Blanc. Gente, em Nilópolis ganhou uma pessoa que se propôs a fazer decoração de Natal de Nilópolis, vocês acreditam? E não teve decoração de Natal. Se tivesse uma decoração linda lá, com uma árvore enorme, tudo bem, mas não teve nada. Então, a gente sabe que foi armação. Um outro foi com placas decorativas no Jericinó, não teve nada. Eu vou no Jericinó toda semana. Então, eu entendo a crítica do Alexandre, assim, no sentido de esse dinheiro ele chega em nós, como deveria chegar. Mas ele chega como não deveria chegar, né? Ele chega todo bagunçado, conturbado, todo fechado. E assim, mano, é um dinheiro de guerra, o Aldir Blanc é um dinheiro de emergência, era para ser assim, cara, toma, sobreviva. Sem edital, toma, pelo amor de Deus, só compra aí tua comida, né? É toda uma burocracia para um dinheiro que, mano, é sobrevivência, assim, né? E era para ser, para mim, um dinheiro mensal, assim, mano. O Aldir Blanc era para ter todo mês um projetinho aí, concorrendo aí por nota, vamos lá, já que vocês querem meritocracia, vamos lá por nota. Mas, é absurdo mesmo, cara, assim, o jeito que as coisas chegam. Se você não for parte do meio, né, e tiver muito ligado ali no meio, você perde, você não recebe. Tipo, Cultura Presente nas Redes 2, por exemplo, eu conheço pessoas que até hoje não sabem o que é. Tipo, mano, como que foi isso aí? Eu trabalho com cultura há 80 anos, mas o que é isso daí? Cara, exatamente, isso que eu ia comentar, assim, que eu vi que até quando o Alexandre começou a falar, o Richard até falou, não, peraí, porque chega assim.
E, cara, de fato, tipo assim, até eu acho a Aldir Blanc ela bem inovadora nesse sentido de ser bem plural, né? Tipo, fez com que muita gente pudesse receber um dinheiro para muitas pessoas. Foi até assim, o primeiro edital que conseguiu aprovar, né? Eu vi muita gente celebrando isso. Eu mesma tô na cultura só tem 5 anos, assim, né? E consegui receber todos esses editais que tiveram através da Aldir Blanc, sabe? Então, eu tive um acesso a uma renda que normalmente eu não teria, sabe? Um fluxo de renda que normalmente eu não teria. Mas que você E não, só vou falar tudão, assim, que eu também fiquei toda pipocando de falou. ideias, aí te passo a palavra. Mas eu acho que sim, a Aldir Blanc ela foi muito inovadora nesse sentido de poder trazer renda para bastante gente. Mas ela ainda é falha em muitas coisas, né? E eu nem vou falar aqui do processo que é extremamente burocrático e cheio de falhas, né? Cada município aí É é, excludente, é um processo excludente. Porque muita gente não tem excludente. acesso. Não, eu vou falar dessa parte só dele ser excludente, assim, porque essa parte burocrática já se provou, né? Já está aí posto que poderia ter mil formas mais fáceis, né, do processo todo. Acho que, como o Sandro falou, não deveria nem ter edital, porque eu ia citar esse projeto aqui próprio. Esse projeto aqui, ele está sendo viabilizado justamente pelo Cultura Presente, né? Que é um edital da Aldir Blanc. E está fazendo com que a gente possa ter esse espaço aqui de troca, de crítica, de soma, né? Sem uma régua tão rígida. Mas ele acabou, né? Infelizmente, a Aldir Blanc já parou de ser executada. A esperança é a Lei Paulo Gustavo, mas que eu particularmente acho que vai cair no esquecimento, assim, dado o tempo, né? Dado a falta de emergência, o ritmo de trabalho já está voltando, né? Não tem mais esse caráter tão emergencial da coisa. Mas assim, essa iniciativa ela teria que ser constante, ela teria que ser sempre estar aí, a gente tendo o acesso a essas rendas, sabe? E também ser mais efetivo, porque eu acho que não foi um edital inclusivo, sabe? Aqui em Belfort Roxo, por exemplo, muitos artistas não participaram, assim. Muita gente não ganhou dinheiro, sabe? É... O Alexandre disse que derrubaram o veto do presidente. Fé, amigo, fé que vem aí. Mas aqui em Belfort Roxo, a execução dessa lei, ela deixou muita gente de fora. Porque foi uma lei que já foi muito mal executada, né? E só atendeu basicamente assim, o pessoal mais jovem, que está muito inteirado, que está lá, que está em cima, né? Pô, os artesãos, o pessoal mais da antiga, ficou de fora, entendeu? Eu acho que até o Alexandre, se eu não me engano, o Alexandre não participou, né? Não participou. Então, assim, é um dinheiro que não chegou a muita gente. Meu namorado é músico, e ele não recebeu a Aldir Blanc, né? Então, quer dizer, esse prêmio aí grande e tal, que muita gente podia ter recebido e não recebeu. E é como o Sandro falou, tinha lá galera de igreja, galera de outros grupos aí que não são da cultura, né? Te passo a palavra, Richard. Tá mutado. Sem som aí. Tá mutado, Richard. Tá mutado. Aí, agora foi. Eu vou tentar ver de trás para frente assim pelo que você falou. Realmente, quando eu falei, pô, veio, mas é porque eu fiquei focalizado em Caxias, né? Mas eu esqueci de Belfort Roxo, que foi maior causagem os caralho, fora outras cidades aqui da Baixada. Não que Caxias tenha sido um mar de rosas. E, cara, ó, vou te falar, o mais próximo de um edital com baixa burocracia foi a ideia de pontos e pontões, que rolou, e não rolou mais porque começou as doideiras políticas aí, né? Em 2007, cara, quando eu estava na Câmara em Belfort Roxo,
era uma discussão muito grande, onde se procurava que se tivessem políticas públicas na Baixada Fluminense. Foi até nesse boom das conferências, né, que estava rolando no país inteiro, todas as cidades empolvorosas, querendo, pô, Belfort Roxo foi, eu acho que a primeira conferência de cultura, a formulação do primeiro grupo lá. E uma pedida muito grande era pessoas que fossem técnicas para buscar esses financiamentos. Editais, Lei Rouanet, editais privados, blá, 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 blá. Porque a gente não tinha. E a gente, pô, Belfort Roxo, Baixada Fluminense, diversos artistas, e a gente não consegue dar mão desse dinheiro que passa aqui sobre nós, né? Seja pelas leis de incentivo, blá, 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 Funarte, e vinha nessa demanda. Mas só que de 2007 a 2022 tem uma transformação muito grande, onde a gente acaba tendo, ainda mais nos artistas mais jovens, que eu acho que são vocês, né? Essa capacidade, habilidade de manejar a sua vida artística e essa administrativa para poder produzir projetos para esses editais. E o que eu ia falar mais que a Chuchu estava levantando? Caraca, Chu, o que você falou que eu queria? Ah, falei tanta coisa. Da lei aí, da execução das leis e tal. Ah, e pô, realmente, foi muito. Eu participei com a galera do coletivo Fala aqui em Caxias, e, cara, muita burocracia, muita burocracia. E, sabe, mas pensando, o governo federal que está, os governos municipais, o estadual, tudo seria feito para atravancar. Nesse período dos pontos e pontinhos, um dos projetos que a gente pegou na época do coletivo Fala, o que eles pediram como comprovação do projeto feito foi apenas foto, porque era a forma de tornar mais acessível para quilombolas, para ribeirinhos, para favelas e grupos que não tinham nenhuma condição de ter essa noção mais técnica de um projeto bem elaborado e a prestação de conta no final. E queria saber se vocês conhecem o projeto Arte é Pública, que a Miradade levanta tanto, que pô, passou anos tendo reuniões lá no CTO, no Circo Voador, onde se originou o Reage Artista no Rio, que foi bem combativo com as questões políticas da cultura para o Estado, né? Mas muito mais para a cidade do Rio de Janeiro, né? Porque cada um que lamba a sua, né? E, cara, assim, esses problemas são foda, né? O mercado, ele pede um tipo de produto que ou a gente se inclui para produzir ele e ser financiado, né, ganhar o nosso salário a partir dele, ou a gente faz o cinema independente, que pode ou não dar dinheiro. Agora, uma grande parada é a gente, tipo assim, há mais de 5 anos que eu sou agricultor, há mais de 5 anos que eu não tenho lido um edital, não tenho lido nada, não sei mais nada. E assim, uma das coisas que no teatro eu gostei muito é essa ideia da morte do diretor, né? É quando todos os integrantes se entendem como diretores do próprio espetáculo e tem que se organizar e desenvolver aquilo. Eu acho que o independente puxa muito por esses lugares, né? Por uma organização mais natural, mais pé no chão, assim, todo mundo na Orgânica, né? E periférica também, né? A gente que é da periferia, até quando entra assim, em espaços pretos para falar muito sobre essa questão de aquilombamento, de quando você pega as teorias todas africanas, né, e fala muito sobre o conceito de família, por exemplo, e você vê que dialoga totalmente com os espaços periféricos, que é onde está o povo preto, né? De uma coisa não é só sua, a parada é sua e é de todo mundo, né? Não é cada um responsável por si, é todo mundo responsável pelo todo, né? De fazer comida para todo mundo, né? Se uma pessoa não tem, a outra vai vir e vai dar. Então, acho que essa lógica também se aplica na nossa arte, né? A forma como a gente vai produzir arte. Cara. Enfim, ô Richard, é só assim, eu prometi a gente acabar 8 horas.
E tem um filme, gente. A gente tem um filme para ver hoje. Aí eu vou convidar o Sandro a passar o filme e depois a gente continua conversando mais. Show. Pode ser, Sandro? Ah, vou compartilhar aqui com vocês. Vou só abrir aqui antes. Espera aí, só um minuto. E assim, até o Alexandre perguntou, né? Tá curioso aí para ver qual a ideia que vai sair. Eu também, gente. Olha, a ideia aqui é a gente fazer um filme, tá? E aí a ideia do encontro de hoje é a gente já pensar uma ideia. Mas se não sair nenhuma ideia prontinha aqui hoje, não sei, amanhã a gente pode beber uma cerveja? Trocando, batendo esse papo? Vou compartilhar aí. A beleza da desgraça. A beleza da desgraça. A beleza da desgraça. Talvez possa ser hoje se perceber e ver verdadeiramente que a sua alma não faz parte dos números. E o que importa são os números, nós acabamos não existindo. Ao mesmo tempo disso tudo, é muito bonito, mesmo com todo esse peso, é muito bonito você olhar para um pedaço de papel e ver que ele não está mais em branco por uma intervenção sua. A música brasileira é a música mais bonita do mundo e a menos divulgada do mundo. É a mais bonita, a mais harmônica, a mais rítmica, a mais criativa e a menos divulgada devido à cabeça dessa rapaziada que cisma de enquadrar tudo e limitar tudo. É incrível isso, que Caymmi, talvez o mais tradicional, e principalmente o Caymmi das canções praieiras. Eu, quando vi aquelas canções, quando eu era criança, eu fiquei muito impressionado com elas. Eu falei, mas que cara malucão! Que cara ousado, quanta liberdade ele se dá. Eu era um ouvinte da Rádio Nacional e aí eu vi as canções praeiras de Caymmi. Quanta liberdade ele se dá. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Não sei nem se é maior ou menor. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. E lá vai ele tocando e assobiando, que negócio ousado é esse? E assim outras canções que, meu senhor, uma galeota pra Jesus louvar, e quebra o ritmo. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Meu senhor dos navegantes, mas que diabo é isso? Tava cantando devagarinho, de repente começa a cantar. Todas essas ousadias me impressionaram muito na infância. Naquela infância, começando a fazer o ginásio. E então agora, quando eu procurava uma coisa qualquer, porque tudo só se acha no passado. O Nelson Cavaquinho, vou falar um pouco do Nelson, eu gosto de falar dos outros também, sabe? O Nelson Cavaquinho, eu conheci ele em Mangueira. Ele apareceu por lá, era soldado de polícia e tal. Não é soldado de polícia, não dá serviço. Ele dá serviço nas tendinhas, sabe como é? Chegava lá com o cavalo, largava o cavalo pra lá, ia tomar umas canas e outra. Conclusão, um dia o cavalo dele fugiu, foi um bolo danado. Ele não foi expulso, eu agradeço que o pai dele era tenente da polícia militar. Então fizemos uma amizade com aquela camaradagem e tal, que eu já escrevia samba. Aí um dia ele chegou com samba Cartola, quer botar uma segunda parte no samba pra mim? Aí eu digo, bota. Mostrou o samba, eu gostei do samba, botei. Aliás, já nem me lembro mais de samba. Quando passou uma coisa de um mês mais ou menos, eu encontrei um outro polícia. Eu já tinha me apresentado a esse outro polícia. Ele disse, Cartola, tem um samba que é uma maravilha. Você quer ouvir? Eu não quero, ele cantou. Eu vou cantou o samba do Nelson, é minha segunda parte. Mas essa segunda parte é minha. Ah, mas agora é meu que eu comprei do Nelson. Aí eu disse, nunca mais quero negócio contigo. Eu faço o som que você vai vender, nem me diz nada. Botei banca mesmo, deixei pra lá, tá bom? Eu gosto muito das bandas que cantam em português.
Eu acho assim que cantar em inglês é muito fácil, sabe? Quer dizer, para mim, pessoas bacanas são aquelas com que eu consigo me dar, com que eu consigo conversar, olhando no olho. E sem estar com a guarda levantada. Mas parece que cada dia que passa, as pessoas bacanas estão ficando mais escassas. Talvez seja uma questão de igual, entendeu? Já não se faz mais pessoas como se fazia antigamente. Sei lá, eu acho que a gente tem que acreditar em alguma coisa. Eu acho que a vida não é só isso que está aqui. Eu acho que tem uma continuidade, tem que ter, porque a gente não é só carne, não é só matéria. Tem a memória, a inteligência. E para onde é que vai isso? Vai para algum lugar, isso fica, isso fica. Então esse reino musical é muito bonito. Sim. E eu consegui segurar a onda, sabe? No meio de tudo, cheio das coisas, fumando. Drogas. E a gente consegue a maturidade, sabe? Você não se perdeu, isso vale a pena. Veloso, o que o levou a você fazer uma música bem moderna, pegando Coca-Cola, Guerrilha, Brigitte Bardot? Como você teve essa ideia? Quando teve a ideia? E quando começou a executar a sua música? O que me levou a falar em Coca-Cola, Brigitte Bardot foi Cardinale, foi a Coca-Cola, Brigitte Bardot, Cardinale. Estão aí, estão aí. Bomba, Guerrilha, as coisas que estão aí. Mas quando você disse que ia fazer uma música assim, não teve gente que falou pra você, mas logo, misturar Cardinale, Coca-Cola, alguém não estranhou? Não, porque eu não disse nada pra ninguém. Mas Já escreveu pronto e acabou, né? Não, depois de pronta eu mostrei a alguns amigos meus que acharam genial, bacana o negócio, entendeu? Principalmente o pessoal da Bahia. Eu fui a Salvador antes do festival, mostrei aos meus amigos de lá, eles acharam bacana, inclusive fazer com um conjunto de guitarras. Eu fiquei contente pra burro, porque lá no Rio escreveram assim: Caetano vai usar guitarras, quando chegar na Bahia vai tomar uma surra de berimbau. Quer dizer, eles não sabiam que os baianos estão além. Além da imaginação, né? Além da imaginação. Muito obrigada, Caetano. Eu vou pegar alguém pra você. Vamos, Cidinha, vamos nos movimentar aqui. Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda vocês ser sempre lembrados assim por Ana Júlia? Não, porque nem sempre. Porque sempre quando tem Ana Júlia tem referência Los Hermanos, Ana Júlia. Hã? Sempre tem essa relação, Ana Júlia, Los Hermanos. É uma música nossa, né? Por isso tem a relação. Você queria saber o que mesmo? Não, essa coisa, se incomoda vocês serem sempre lembrados por Ana Júlia? Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. Você vai ver, hoje a gente não vai tocar na Júlia, você vai ver. Mas sempre a galera pede? Não. Não pede? Você não foi um show do Los Hermanos? Eu acredito no novo, nesse momento novo, sabe? O novo com N maiúsculo, sabe? Agora, só quem pode ver o novo é quem tem olho novo. Quem não tem olho novo vai ver sempre o novo com o velho. Chegou a época da periferia mostrar, entendeu? Da periferia, tipo, não mostrar só, dominar mesmo. Não falar a realidade. A periferia tem que dominar. O mínimo que a periferia tem que fazer é dominar. Porque a maioria tem que dominar. A vontade da maioria tem que prevalecer. É isso que eu quero dizer. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis
onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços e minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. A beleza. É isso. Ou mais ou menos isso. Esse curto a gente fez o quê? Em 3 anos de filme? Pô. Não, foi... Acho que foi ao longo de 1 ano. Não, acho que foi uns 2 anos. Uns 2, é. 1 ano e meio, por aí, é. Bia, vamos fazer o seguinte, vamos filmar nossas ida e vinda de ônibus, só ficar filmando assim quando der. Até o ônibus parar, eu lembro que tinha essa regra. Aí, filmar até o ônibus parar. Aí é um tipo de filme que eu chamo de transitório, assim, tipo, é um filme que a gente vai fazendo durante a vida, né? Só para fazer também, para ver. Eu queria muito ter essa coisa do ônibus, assim, eu gosto muito de... A ônibus é muita brisa, né? Ficar vendo a paisagem ali, às vezes sempre com fone. Então, é um tipo de filme que eu gosto de fazer, assim, tô sempre fazendo algo nesse sentido, assim, de fazendo alguma coisa que não tem uma data, não tem um compromisso, mas está sendo feito de alguma forma, ele está sendo filmado, tipo, essa coisa de... É como regar a planta de manhã ali, você vai lá e rega a planta, você bota a câmera para filmar ali e deixa ela lá. E aí acabou saindo esse curta. Tipo, esse curta passou no festivalzinho, cara, foi esse ano, deu R$350, assim. E aí a gente, pô, caraca, legal, mano, legal. Tipo, então, esses retornos, desdobramentos, sem uma necessidade de ser assim, eu acho bacana. Porque é isso que é a experimentação mesmo, né? O que a gente propõe até com essa oficina aqui, né, Bia? Tipo, de tentar um pouco sentir um pouco o que eu quero filmar, cara. Não é sobre fazer filmes em si. Acho que o cinema me alimenta muito esse tipo de coisa, como me alimenta esse encontro aqui, estar falando de cinema, criticar cinema me alimenta muito como cineasta. Então, várias coisas vão alimentando a gente que não necessariamente é ter que comprar um equipamento, sabe? Não, às vezes é tipo só, pô, trocar uma ideia com alguém que, como o Richard, pô, lá em 2007, pô, realmente, cara, 2007, né? Bora falar disso, aí pá, você vai falando, você fica lembrando, aí você, pô, tô com uma ideia aqui para isso, cara, vamos fazer alguma coisa assim, né? Acho que é um pouco disso, assim, acho que o cinema experimental, por assim dizer, mas que não vejo como mais experimental, eu vejo como cinema propositalmente produzir algo assim, eu acho legal, assim, pô, isso todo feito com telefone, por exemplo, todo feito o áudio dele telefone, as entrevistas, tudo da internet, assim, coisa bem fácil de fazer, muito palpável, mas que o resultado é um... Lembra que a gente passou no Cineclube, assim, eu gostei de ver esse filme projetado, eu falei, caraca, legal, assim, o resultado, tipo, é isso. Assim como o filme de ontem, né, a gente decidiu, vou relembrar assim para quem não estava, que o Sandro e eu, a gente decidiu quais seriam os filmes, chamei o Sandro para fazer a curadoria, aí a gente, numa ligação, em 5 minutos, a gente, os filmes vão ser esse e esse. E aí a gente decidiu esse também para hoje, e eu nem lembrava como ele poderia dialogar assim, e agora achei que super dialoga, né, com tudo que a gente falou. Primeiro, por a gente estar na janela do ônibus, né, e na janela do ônibus vendo muito Belford Roxo, né? Então, é desses momentos que vêm as maiores ideias, né? Que é o momento que a gente fala, cara,
tinha que ter um filme sobre isso aqui, tinha que ter um registro disso aqui, caraca, isso aqui só tem nesse lugar, sabe? Isso aqui é muito Belford Roxo. Coisas assim que vêm sempre quando a gente está no ônibus. E eu vou citar duas falas que tiveram aí no filme, que eu acho que dialoga demais com a gente. A do Otto, eu até botei aqui no chat na hora que ele falou, que ele, do jeito dele, né, gente, que eu não sei se vocês conhecem o Otto, assim, mas ele, daquele jeito dele, quando ele fala aquela parada do pô, não, a gente conseguiu e tal, apesar de tudo eu consegui, no meio de tudo isso, fumando, drogas, sabe? Que é tipo, cara, no meio do caos, tudo torcendo aqui para eu não conseguir, e rolou, sabe? Rolou, tipo, saiu, e isso dá um orgulho imenso, né? Que eu acho que é o que eu vejo, assim, no meu trabalho, sabe? Eu poderia só trabalhar no cinema, né, e tal, mas, sei lá, ter o Baixada Cine, ter filmes como esse, que me permitem também explorar esse meu lado artístico, como pessoa, como cidadã, é o que dá muito sustento para minha felicidade, para minha existência, sabe? Para que eu fique satisfeita com o trabalho dentro do cinema. Senão, eu vejo que alguns colegas não têm isso, sabe? E acho que é um privilégio nosso. Um privilégio, assim, né? Só no sentido de que bom que a gente tem isso, e que eu acho que é importante também, já que a gente tem isso, poder compartilhar e chamar mais pessoas. E não, vamos fazer também, vem comigo, que dá pra gente fazer, sabe? E a outra fala aí, que é a do Caetano, que ele fala, o cara, pô, você não tava com medo das críticas e tal? Ele, não, cara, eu procurei, não, porque eu não mostrei para ninguém, não, quer saber, eu mostrei para os meus amigos lá na Bahia, e eles gostaram muito do trabalho. É isso, eu faço meu filme, eu vou mostrar no Cineclube aqui em Belford Roxo, e vão ter amigos meus que vão admirar o trabalho e vão entender o que eu tô falando. É isso, voltar para casa, né? Show. Para mim, esse filme... Eu não vou nem falar muito do filme, assim, o filme já está dito aí. E para mim ficou assim, tipo, numa fala do Felipe, que ele falou, pô, não sei se Felipe ou Richard, falou, eu tenho uns filmes aqui na gaveta que eu escrevi, não sei o quê, e virou filme, que era uma parada que o Sandro falou ontem, né, que a gente fica muito preso a equipamento e tal, para fazer filme, tal, e aí o Richard traz essa questão hoje, e aí eu falei da minha trava também, né, e enfim, e aí o Sandro volta de novo e fala, pô, esse filme aqui eu levei 2 anos para fazer, vocês dois, né, e aí eu estava falando ontem, poxa, eu estou aqui agoniado porque eu não estou conseguindo editar um filme, sabe? Estou me sentindo, eu estou me cobrando e estou sentindo a pessoa me cobrando sem ela estar me cobrando, propriamente dito. E aí, esse diálogo. Eu, particularmente, fico pensando em fazer 2 filmes assim, mas eu só tenho a ideia assim. Não tenho escrito, mas a ideia está pairando já uns 2 anos na minha cabeça. Eu escuto todo dia de manhã, vocês devem escutar aí no bairro. A primeira coisa que eu escuto meu neto entrou aqui, então me atrapalhou. Espera aí, meu filho, eu estou ocupado. Olha o pão. Eu esqueci a frase. O cara passa gritando aqui na rua e é tão bonito quando ele vem numa bicicleta de algum lugar, que eu não sei de qual rua ele inicia e tal, mas ele vem do condomínio aqui, e ele vem na bicicleta dele, eu escuto a voz dele bem potente e bonita. Olha o padeiro, olha o pão. E aí eu nem fecho os olhos, isso bate no meu coração, assim, que eu tenho uma lembrança do meu pai lá no passado. E aí, em algum momento, o cara do cloro passa. Cloro, cloro, cloro. Então, eu estou falando isso dos sons de Belford Roxo, que talvez não tem lá em Copacabana, não sei. Tem o carro do ovo que passa, e aí a gente que é de Bel está entendendo mais que vocês entendem o que eu estou falando aqui. E um outro filme que eu tenho uma ideia de pintor, uma vontade de fazer eu tenho uma amiga que ela está com 27 anos,
e ela tem um sonho de ser atriz, sabe? Ela tem um sonho de ser atriz ou modelo. Enfim, hoje ela faz uma faculdade de nada a ver dessas duas áreas, e ela tem esse sonho, teve sonho de... e nunca teve a possibilidade, sabe? E aí eu fiquei pensando, pô, por que não fazer um filme em que essa minha amiga, ou pode ser amiga de qualquer um de vocês aí, atue num filme e ela realize esse sonho. Ou seja, à medida que eu estou produzindo um filme mais ou menos com essa ideia, eu botar ele em cena e eu realizar o sonho dela, sabe? Assim como a oficina, para mim, foi a minha chegada no audiovisual. Então, eu não sei, assim, eu vou compartilhar, estou compartilhando essas duas ideias com vocês, porque essa é a ideia da oficina, dialogando com tudo isso que a gente está conversando, e aí, na verdade, porque o filme não vai ser meu, né? Vai ser nosso. E eu só estou jogando essa ideia aqui para ver que ideias virão mais aí, e se dá para fazer um filme a partir disso, ou não dá para fazer um filme a partir disso, e que venha outros filmes que a gente fazer a partir de alguma coisa que eu não sei o que é. Mas eu estou compartilhando e jogando isso aqui com vocês para ver o que vai acontecer em algum momento aí. Cara, agradeço muito, Alexandre, por ter jogado a ideia, compartilhado com a gente. E queria convidar também todo mundo, assim, coloquem aí as ideias de vocês, aquelas ideias guardadinhas. Ah, pô, sempre sonhei em fazer um filme. Eu, por exemplo, aqui, eu gostaria de registrar tudo em Belfort Roxo, né? Eu penso muito nos rios, assim, até tem um projeto com a Thay que saiu, mas que a gente falaria de corpo-território, e eu sempre penso nesses corpos, assim, dos rios, o Rio Botas, que cruza aqui, né, Belfort Roxo inteira, e isso é uma parada que me pega muito, assim, e meu namorado outro dia deu uma ideia também de a gente falar sobre os bares, cara. Belfort Roxo é muito bar, Belfort Roxo dá aula de bar, assim, é bar e padaria. E isso é uma parada que eu queria muito ter no cinema, sabe? Pô, isso que o Alexandre falou aí do cara que passa de manhã, tem toda uma rotina. Cara, isso é muito rico para a ideia, porque é particular, né? Vira uma coisa muito de rua, cultural. Eu sempre fico ligado nessas coisas que eu fico pensando, pô, cara, eu fico nessa pira também, pô, tem que filmar essa parada. Porque é um simples gesto que provoca uma ideia, assim, tipo, pô, mano, eu preciso filmar essa parada porque isso aqui vai acabar alguma hora, tá ligado? Tipo, isso vai parar, em algum momento isso vai parar, e eu preciso registrar isso, tá ligado? Às vezes é o cara que vem na tua rua pegar o ferro do lixo, tá ligado? O cara, como foi com os pontos, né? Os pontos de ônibus. Sim, sim. E tu por acaso, né? Tu fez um filme, sei lá, um ano antes de todos serem demolidos, né? E agora eu acho que aquele filme é o único registro, assim, dos pontos. Provavelmente. E eu ficava pirando. Aí eu falava, Cassiano, a gente tem que filmar os pontos, tem que filmar os pontos de ônibus, onde trilhos. Eles derrubaram todos mesmo, né? Derrubaram todos. Pode tem falar, nenhum, nenhum. Meu Deus. Pô, eu achei muito massa essa ideia do Alexandre dos sons. Achei incrível, porque aqui, pô, pelo menos aqui onde eu moro, né? Eu moro em Belfort Roxo e tal, aqui na Piau é muito som, e aqui na minha casa é muito som, e eu nunca, tipo, pensei nisso, cara, e os sons que rola aqui, sabe? São muitos sons, são vários sons, muito incrível essa ideia. Pô, esse lance aí que a Chu falou, do namorado dela, da ideia de bar, pô, é uma parada que eu já escrevi mó tempão dos bares, né? E eu acho incrível. Meu tio tem um bar aqui, né? Praticamente no quintal. E eu fico assim, pô, e se tiver um lance de a gente saber a história do bar, de saber o porquê que ele criou, as coisas que ele passou, porque rolê de bar é sempre assim, os donos dos bares sempre têm algo para contar, sabe? Eu acho isso muito incrível. Eles já passaram por tudo. Se a gente que vai de vez em quando, a gente passa por várias coisas, imagina eles, sabe? E aqui na rua tem muitos bares. Eu fico assim, cara, tem que fazer esse rolê mesmo. E é isso, mas dos sons eu fiquei, caraca, muito bom, muito bom.
Sério? Pô, tu que frequenta a Feira de Areia Branca, eu sempre piro quando vou em feira, cara. Pra mim, feira é uma coisa que eu vou e fico assim, caralho, em feira é um negócio que é incrível, é tanta aleatoriedade de ideia, de aquela coisa imagética, né? Do nada tem uma boneca ali, tem uma bicicleta, um fogão, um vinil, e você fica, caralho, o que está acontecendo? E as mensagens que são colocadas em coisas não convencionais, tem um isopor com o preço de uma coisa, né? Um isopor com uma mensagem de amor. E aí você fica, caralho, e tipo, isso é muito rico, mano. Esse tipo de imagem, assim, quando a Bia fala que quer registrar tudo, eu fico nessa pira, assim, a gente fica levando, né, Bia, essa filmadorinha pros lugares, assim, fica tipo, vou filmar tudo que eu tô vendo, assim, tipo, as coisas do registro é muito bom. E também é isso, Alexandre, tipo, às vezes não precisa ser escrito, não, às vezes só precisa ser sair de casa e Perfeito, filmar, pô. Não precisa ser. É porque a gente se apegou a isso, tudo tem que ser escrito, tem que ter um CNPJ, um registro Ancine. Mano, vai filmar, velho, vai filmar a parada, pô. Esquece isso, esquece o compromisso com burocracia, pô. Vai filmar a parada que no ruim, vai ter algo filmado. Não tem nada a perder, tá ligado? Na melhor das hipóteses, vai ter uma filmagem incrível, que às vezes a gente surpreende, vai filmar, fala, caralho, olha o que aconteceu, mano. Tipo, porra, o cara aconteceu uma explosão no meio do negócio, tá ligado? Mais ideias, Felipe, Richard. Então, achei muito interessante essa coisa da paisagem sonora, assim, né, desses sons, assim, porque é uma coisa que, enfim, tem, acho que muito na Baixada, assim, eu lembro, às vezes, tipo, quando eu estava no Rio, assim, durante a pandemia, às vezes eu ia para a Praça Mauá, e aí lá tinha uma mistura de som, de tipo uma barraquinha tocando música, alguém gritando não sei onde, e outra barraquinha tocando música, e outra música, e aquilo criava uma ambiência assim, sonora que me lembrava muito a casa da minha mãe no Lost 15, né, da minha família. E que aí venha o barulho da música do vizinho, com o bar da frente, com a música atrás, enfim, essa criação dessa ambiência sonora, né, desse ambiente sonoro, eu achei bem interessante. Engraçado, essa coisa de bar, meu tio também tem um bar lá no quintal, assim, da Meu tio família. também tem um bar. Pois é, ó, cada um já tem um bar aqui da família, né? E, na verdade, ele vende mais, eu acho, para a própria família do que para fora, assim, porque quem mais consome são os irmãos, assim, e ele nunca abre, inclusive, a porta do bar. Tipo, o bar está sempre fechado e ele vende para a família, ou vai, tipo, um vizinho, assim, e pede, tipo, pelo muro, enfim. Tudo a ver com o que a gente falou, do tipo, ele nem abre o comércio Não, dele, é pra ele não família abre. a parada. Sim. É sobre isso. Pô, me lembrou um filme que é do André Novaes, que é o último filme dele, que é um filme que ele chama Rua Talé, o nome. Enfim, que ele filmou registros de quando falta luz. Então é um filme sobre a rua faltando luz. E aí o filme inteiro é ele em casa, aí tem uma vela acesa e a mãe tá falando, né, o seu tio, né, ficou doente. Quando falta luz, você senta e conversa, né? Você senta, você quer falar alguma coisa e tal. E é muito um cinema de escuta mesmo. Não é muito sobre o que está sendo visto, é mais sobre o que está sendo ouvido ali, nas entrelinhas, assim, do que. Não no significado da fala, mas por que está tendo aquela conversa, sabe? Tipo, é um filme muito íntimo, assim, que tá a mãe, assim, tipo, e seu tio, né? Tá bem? Será que ele tá bem? Aquela coisa do tipo, pô, a gente não fala disso em momento algum, faltou luz. Vamos falar de alguma coisa aqui que não tem nada, absolutamente nada a ver com o que a gente está vivendo, né? Eu acho isso incrível, cara. Eu acho esse tipo de coisa muito difícil de registrar, assim. Tipo, é difícil a gente registrar coisa mundana. A gente quer registrar coisa catártica, né? Tipo, não, tem um acidente, o cara vai lá e pega o telefone e filma, né? Mas, pô, às vezes você vê um negócio mundano assim, você fala, caralho, isso é bonito, não é bonito para o mundo, mas é bonito para esse registro aqui íntimo, né? Enfim, eu acho que um cinema de escuta é muito o caminho que a gente pode trilhar aí, né? Esse filme me pegou muito, assim, quando eu vi. Nunca pensei em filmar quando faltou luz, tá ligado? Tipo, fiquei assim, caraca, realmente, quando falta luz, tipo, é um bagulho doido. Tipo, você fica meio que fora da sua realidade, né?
tipo, não tem sinal e tal. Queria convidar Richard e Cíntia a também compartilharem ideias, mas se tiverem também, galera, se não tiver também, de boa. Pô, eu nem compartilhei a ideia, né? Só falar algumas coisas também, assim. Essa parada do equipamento, esse festival que rolou em Caxias, aí esse curta que a gente fez ficou em quarto lugar. E, assim, curtas maravilhosos, de ficção científica, de produção de imagem em 3D virtual, sabe? A galera produziu umas coisas muito boas. A galera do cinema de guerrilha, tinha uma outra galera, assim, também um curta, assim, que o maluco gravou dentro de casa, da relação da falta de água, que, porra, maravilhoso, sabe? Assim, 3 minutos que você entrava ali. E eles chamaram um cara estrangeiro para poder fazer o julgamento, né, dos curtas. E o curta que ganhou foi um curta que, cara, não era bom. Aí o cara deu como se fosse título de melhor fotografia esse curta. Mas qual era a única coisa que esse curta tinha? Uma excelente câmera. A qualidade de imagem da filmagem deles foi a melhor de todas. Não teve alguém que pudesse bater de frente com eles. E a galera deu o prêmio para eles. Tipo assim, todo mundo ficou, cara. Tinham outros, sabe, para ganhar um prêmio que eu acho que era R$ 15.000. E os caras ganharam por causa de uma qualidade técnica, né, assim, de um equipamento. Que é foda, né? Isso daí é quase uma barbárie com quem tá fazendo a guerrilha de verdade. Playboy ganhou mesmo, caraca. Oi? Me lembrou. O Playboy ganhou. Não, lembrou que a gente viu lá no festival lá em Fortaleza, no Noia, que era um festival voltado para curtas universitários e tal. E os filmes que ganharam foram os mais tradicionais, da galera que era mais convencional e tal, mesmo sendo um festival voltado para a experimentação, aberto, né? A experimentação e tal. Mas os filmes que ganharam os prêmios foram os mais rígidos, né? Mais a galera que tinha mais grana também. Não sei se tu lembra, mas teve essa polêmica. Todos que ganharam eram de faculdades pagas. Eu lembrava que tinha alguma coisa assim. Verdade. É isso. Cíntia, quer compartilhar alguma ideia? Quer não, amiga? Gente, olha, eu embarcaria muito na ideia do Alexandre. Eu fiquei muito interessada em fazer esses registros sonoros, assim. E acho que até num sentido de experimentação de linguagem também, que eu sempre penso como o audiovisual privilegia muito o visual e pouco o áudio, né? E acho que ter isso, assim, um filme pensado a partir do áudio, acho que já é por si só experimentação e, cara, botar o pessoal para ouvir 20 minutos de Belfort Roxo. Eu não saberia te dizer se é só composto de som, né? Acho que tem umas imagens rolando aí. Sim, eu fico pensando o que a gente... Qual é a cobertura das imagens aí? O que a gente casaria em imagens? Sabe o que me veio, assim? De não fazer constantemente imagem, mas de ter a imagem... eu visualizei bem isso aqui, assim. De ter a imagem parada e o áudio, entendeu? Esse registro sonoro. E aí a gente deixar que esse registro sonoro seja completamente ouvido, assim. E só no final deixar a imagem sem áudio. É tipo, você ouviu, né? Agora você vai ver o que era, assim. E ter tanto essa contemplação sonora quanto visual também. Ou tem também esse lance assim, pô, de onde está vindo esse som, né? Que a pessoa vai ficar imaginando, pô, mas quem está emitindo esse som? Quem está falando isso? Da onde está vindo isso? E aí talvez em algum momento revelar de onde veio esse som. Mas não sei. Então, tipo,
brincar com essa coisa, né, do não revelado, né? Pô, porque quem é esse cara que está falando isso, essa parada? De onde está vindo isso? Né? De que direção? Mas o teu ouvido é direcionado à localidade de onde está vindo, né? Vai te direcionando para onde está vindo, né? Então, eu não sei, mas também gosto disso que você está falando aí. E a gente pode deixar tipo um framezinho de imagem enquanto passa o som, que a pessoa vai ver, sei lá, um pedacinho de asfalto e ela vai ficar ouvindo aquilo e vendo aquele pedacinho de asfalto e só pensando assim, né? O que é isso? O que será? O que será? O que será? Até que quando acaba o áudio ela vê o que é de fato, né? Uma imagem rápida assim, sei lá, 10 segundos, bem breve assim. Sei lá, E acho que dá até para a gente ter os olhares plurais, assim, que se cada um captasse um registro de uma determinada localidade, para a gente juntar isso, acho que já seria topzera, né? Eu Felipe, pensei você que que é dá das para artes plásticas. fazer isso, né? Assim, e registrando, né? Enfim, talvez imagem e som, né? Mas dando mais atenção a princípio ao som, né? Uhum. E fazendo meio que um arquivo, né? A gente colocando, assim, tipo, gravei tal coisa, e vai juntando, assim, para, enfim, vendo que vai transformar depois, tal, né? Mas acho que a princípio seria essa ideia de ir registrando, né? Para mais para frente virar, né? De fato, assim, alguma coisa. Uhum. E prestar atenção, né? Enfim, no que chama atenção, né? O que gostaria de gravar e tal. E gravar. E gravar. Eu deixei, assim, reservado a proposta da oficina de que a gente tenha também 2 encontros presenciais, né? Que seria justamente esses encontros para a gente produzir algo coletivamente. E aí eu deixei bem aberto, assim, se tem essa necessidade da gente se encontrar, ou se... Eu acho que aqui ficou muito o caso de cada um gravando independente, mas não sei se também for da vontade, assim, a gente se encontrar entre amanhã e sábado, ou de repente num outro momento também, já com o filme pronto, e aí ter... E a gente fazer uma coisa, tipo o que rolou aqui online, a gente fazer essa conversa toda presencial e ver o nosso filme, né? Não sei se também pode ser uma ideia, né? A gente ficar aí um tempinho para construir esse filme. Eu fiz esse projeto assim tão corrido, 4 dias seguidos, porque eu achei que já estava no limite do prazo. Mas o prazo para entrega dessa prestação de contas é até novembro, né, da execução do projeto. Então, acho que a gente pode ir construindo isso ali com um grupo, né? O grupo que eu fiz é temporário, durou uma semana. Então, mas eu acho que em uma semana a gente já faz esses registros e vai trocando, assim, né? Construindo ele. Desculpa, tu ainda estava falando? Não, amiga, vai que vai. Não, era só eu perguntar se o registro é só dos sons ou da imagem mesmo também, os sons junto com as imagens. Cara, eu registraria som e imagem. Som e imagem. E assim, vou convidar também quem quiser. Eu vi lá no grupo que o Morgan tem mais um interesse pela parte de edição e tal. Sei que o Alexandre manja um pouco também disso. O Sandro está contratado, então. E aí a gente vai montando, pode montar isso também de forma coletiva, assim, né? Eu sempre falo que eu gostaria de me aventurar nas cores, na parte da edição das cores, né? Então, de repente, pode ser esse o momento. E aí convido também quem quiser contribuir para além da imagem, para além do som, né? Alguma outra coisa.
Vou linkar um curta aí nos comentários. Interesse em ver, que é bem essa vibe que vocês estão pensando aí, de registro de imagem e som, que chama Europa, é um filme que eu gosto pra cacete esse filme. Pô, sim, vou botar lá no grupo também. Então, que é um cara registrando a cidade dele, o que está acontecendo, quais são esses sons, o que essas pessoas estão falando. E tem umas cenas que é tipo murmúrio, assim, é dois bebum olhando pro outro, ele tá filmando bem descaradamente, e os caras estão tipo assim... E, tipo, não é sobre o que estão falando, né? É sobre o que estão sentindo ali. O filme é bem sensorial. Tem cena em bares, assim, que tem um casal bebão também. Pô, muito bom, assim. É um filme que eu piro muito, assim, de filmar algo parecido. Uhum. Eu fiquei pensando, assim, a galera que não é belforrochense, né? Porque, sim, são minoria, mas estão aí, né? A gente abraça todas as minorias, respeita todos. Então, Cíntia, que é de Nilópolis. A Thay não conta porque a Thay vive em Belfor Roxo, né? Mas se quiser também fazer algum registro cabucetense, né? Ela que é de Cabuçu, quiser fazer algum registro... Meu namorado riu aqui do fundo. Mas também outros registros, assim, de outros lugares. Eu acho que é válido, né? Estamos falando de periferia. Eu vou mandar outro link, eu achei o link aberto aqui, tá? Achei o link do Vimeo. Top. Porque se quiser mandar lá no grupo também. O Porta Curtas agora tá com mensalidade, R$3,90. Foda. Babado. Gente, o Sandro vai mandar aí o link, mas eu vou botar lá no grupo também. E eu queria agradecer, a gente já deu o nosso horário, né? Uhum. Temos aí a nossa ideia, nossa conversa foi bem legal, bem bacana. Queria agradecer a participação de todas. Muito bom. Adorando aqui, fofoquinhas. Muito bom conversar cinema, cultura e tal. E, Richard, muito prazer te conhecer, saber que você é daqui de pertinho. Já quero trocar contato. Depois eu fiquei curiosa que você falou que você é agricultor. Eu estou muito curiosa disso, assim. Pô, cara, eu curto muito tuas publicações no mandar mensagem no Facebook, grupo. no Instagram, lá com a sua agricultura, comendo fruta no pé, eu acho o máximo, acho sempre sensacional. Não, sério, vamos falar disso lá no grupo. Eu fiquei bem interessada nesse assunto. E é isso. Gente, ainda temos... em reserva 2 encontros presenciais, hein? Ótimo. Vamos usar eles aí em algum momento. Gente, para beber cerveja. Eu também tenho... Estou nesse projeto, né, do Cultura nas Redes, só que quando eu fiz, estava na pandemia, e aí esse ano eu fiquei totalmente perdido e desestimulado em fazer. A ideia é passar 4 filmes da Baixada Fluminense, não necessariamente passar, talvez, e falar com as pessoas que produziram o filme, sabe? São 4 filmes. Eu estou vendo algumas pessoas aqui, Felipe, Richard, Sandro, Cíntia e tudo mais. Então, eu queria, de repente, contar com esse apoio de vocês também para eu tocar esse projeto para frente, assim, me dar essa moral, assim, porque eu estou meio... Ai, caramba, não vou fazer, mas eu tenho que fazer. Então... Tem que fazer, amigo. Vai devolver o dinheiro nada? Tá maluco? Vamos fazer. Eu também tenho que fazer o meu trabalho aí. Bora, galera. É até novembro, né? Não, você precisar, tá aí, pô. Assim, o foda é deixar pra última hora, que aí bate desespero real. Não, já vou fazer, já vou cuidar disso. Deixar acabar essa oficina aqui e vou tocar. É isso. Vamos fazer. E tamo junto, galera. Qualquer coisa, chama lá no grupo. Tamo aí. Valeu. Beijo, Mores. Beijo, sim. Beijo. Beijo, até. Tchau. Vamos. Valeu.